O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu manter boa parte do decreto do governo que aumentou o IOF. A reportagem é de Janaína Camelo. O ministro Alexandre de Moraes retornou à eficácia dos decretos do presidente Lula que aumentaram as alíquotas do IOF. Apenas manteve a suspensão do imposto sobre o chamado risco sacado, quando uma empresa fornecedora antecipa, junto a uma instituição financeira, valores a serem recebidos por clientes. O ministro entendeu que o risco sacado não é uma operação de crédito, mas uma modalidade de antecipação de recebíveis, correspondente a uma transação comercial sobre direitos creditórios. Com o decreto de Lula em maio, o risco sacado passou a ser tributado com uma alíquota de 3,95% e agora voltará a ser isento. Dos 31 bilhões de reais que o governo esperava arrecadar com o aumento do IOF no ano que vem, 3,5 bilhões era com a tributação em cima do risco sacado. A decisão de Moraes vem um dia após terminar sem acordo a audiência de conciliação convocada por ele no STF entre Executivo e Legislativo sobre o IOF. Na decisão, o ministro escreveu que, com as informações e argumentos expostos na audiência, é possível afirmar que não houve desvio de finalidade na decisão do governo sobre o IOF e que, por isso, não há mais necessidade de manter a cautelar, por não haver risco irreparável do que o ministro chamou de eventual exação fiscal irregular em montantes vultuosos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a decisão do ministro do STF. Conforme eu já adiantei, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade e colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele, justiça é para isso mesmo. No Congresso, houve reação imediata. O deputado Alceu Moreira, ligado ao agro, disse que a decisão de Moraes fere a autonomia do parlamento. Porque isto é um desrespeito absoluto à harmonia e independência entre os poderes. Ter uma pessoa única, com um julgamento monocrático, que desautoriza a decisão de 81 senadores e 513 deputados, é com certeza algo que precisa ser repensado. Nós não sabemos qual é que será a posição do presidente dessa casa, do colegiado daqui, não sabemos qual será a posição do Senado, mas com certeza nós estamos caminhando para uma ruptura e uma desobediência, porque atos como este beira a provocação. Já o deputado Renildo Calheiros, aliado do Planalto, disse que o ministro do STF agiu de forma sensata. O governo brasileiro baixou aquela medida que estabelece aquelas alíquotas no IOF. O IOF já existia. Na época do Bolsonaro, o IOF era 6,5%. O que o presidente Lula fez foi segurar ali em 3,5% para evitar que ele vinha decrescendo. Para isso, ajudar o equilíbrio nas contas públicas. O Brasil tem as contas ajustadas, mas há momentos em que ela sofre um certo desequilíbrio. É o que ocorreu agora, da ordem de 50 bilhões. O governo cortou 10% do orçamento, contingenciou 20% e pretende buscar mais 20 bilhões com essas modificações no IOF, para manter as contas públicas equilibradas. Em nota, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que o STF analisou com abrangência o tema e concluindo que o decreto presidencial é constitucional e disse que respeita a decisão do ministro Moraes quanto à ressalva sobre o risco sacado, entendendo que é uma controvérsia nova e que ainda gera divergências. O advogado-geral da União também defendeu o diálogo entre os poderes. A decisão do ministro Moraes ainda precisa ser referendada pelos demais ministros da Corte, o que só deve acontecer depois do recesso judiciário, só no mês que vem.
Vamos ouvir mais uma análise aqui com os nossos comentaristas. Hoje conosco José Maria Trindade e também Cristiano Vilela. Bom, só para a gente lembrar, né? Começo da semana teve aquela audiência de conciliação, não chegaram a nenhum acordo, então ficou na missão aí das mãos de Alexandre de Moraes decidiu pela manutenção, portanto, do aumento do IOF, retirando aí o risco sacado, que segundo ele foi considerado inconstitucional. Zé, na sua avaliação, o que sinaliza essa decisão de Alexandre de Moraes e o quanto isso foi vitória para o governo? Pois é, parece até título de filme, né? Poderes em disputa ou alguns poderes em conflito. Aí, nesse caso, três poderes, né? Três poderes disputando um assunto que seria do Legislativo, mas entrou o Executivo. Os ministros do Supremo dizem que não montam na Praça dos Três Poderes uma banquinha chamando todos para irem ao Supremo. E que o Supremo não pode dar as costas para alguém que bate as portas da Justiça. E é verdade. Ele foi provocado, primeiro pelo PL. Quando o presidente Lula assinou o decreto para aumentar o IOF, o PL sentiu ali o tal de fumo, bunes e uris, ou seja, a fumaça do bom direito, foi lá no Supremo dizer, olha, o presidente assinou um decreto ilegal para aumentar o IOF, não para regular, mas para aumentar a arrecadação. Pois bem, o Legislativo, por sua vez, aprovou, e por maioria esmagadora contra o governo, né, um decreto legislativo para anular o decreto do presidente Lula. E aí, o presidente Lula foi a vez de ir ao Supremo, mas dois outros partidos apresentaram também ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto. Ou seja, todo mundo foi atrás do Supremo. Aí o Supremo tem que dar uma resposta, e a resposta da Justiça é sim ou não, é binária. E aí optou por manter o decreto do governo. É preciso, sim, que esse assunto vá ao Supremo e que fique muito claro, firme a jurisprudência sobre limite do governo em assinar decreto e limite do Congresso ao aprovar um decreto legislativo cancelando atos do governo. Vilela, e agora fica a expectativa, né, em torno de uma votação mais ampla no Supremo Tribunal Federal para a gente saber se é constitucional ou não essa taxação do IOF, né? Exatamente, e é um tema que ultrapassa os limites do conflito entre poderes que a gente tem visto nos últimos tempos. A Maria colocou muito bem, mais um capítulo dessa história que parece que não termina. Agora, esse é um tema que tem uma forte influência em outros âmbitos da sociedade, nos mercados de uma forma geral, no sistema financeiro, nos setores econômicos diversos, porque nós temos agora essa decisão do ministro Alexandre de Moraes no sentido de restabelecer o decreto presidencial e, com isso, restabelecer a cobrança, retroagir a cobrança do IOF nos moldes estabelecidos inicialmente pelo governo. Então, você vê que acaba sendo um entra imposto, sai imposto, entra imposto, sai imposto. Isso acerta em cheio a previsibilidade do mercado, a previsibilidade dos setores produtivos que precisam arcar com esses custos e calcular esses custos na formatação dos preços. É fundamental que haja segurança jurídica no país, é fundamental que as instituições venham a se apaziguar e entrar num consenso, entrar numa forma parceira, onde cada um respeite o seu quadrado e o país possa avançar com isso. Porque, de fato, esse grau de incertezas que o país vive, onde, diante de cada derrota, o poder que acaba sendo derrotado vai lá bater nas portas do Supremo tentando reverter o jogo, isso, de uma forma geral, acaba não fazendo bem para o país e o sistema produtivo nacional acaba pagando o preço e, ao final das contas, é a sociedade, é o cidadão quem paga esse custo.